Olá, tudo bem? É uma alegria muito grande ter você para juntos estarmos estudando a Palavra de Deus. Durante algumas semanas estamos estudando o livro do Apocalipse e juntos nós estamos desvendando os mistérios que envolveu João na ilha de Patmos. Pega a sua Bíblia, meu amigo, você que está me assistindo agora neste momento, e vamos juntos mergulhar na revelação da palavra. Apocalipse capítulo 15 e o verso de número 5. Olha o que diz. Apocalipse 15 e o verso 5. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos, que tinha as 7 pragas, saíram do templo, vestidos de linho fino e resplandecente e cingido com um cinto de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. E o templo encheu-se com grande fumaça da glória de Deus e o seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. E o templo encheu-se com grande fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Queridos e amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, percebemos aqui, amigo, que está falando sobre o santuário celestial. No santuário celestial percebemos que aconteceu alguma coisa e que através disso ocorreu esses 7 flagelos. Essas 7 pragas nós ainda vamos estudar no nosso próximo estudo. Mas o que eu quero falar para você através desse ensinamento é a verdade sobre o santuário. O que aconteceu, amigo, para que a ira de Deus se acendesse através desses 7 flagelos? Por que razão esses anjos derramou essas 7 pragas? Percebemos que os anjos saíram do santuário. E quando eles saíram do santuário, foi dado para eles 7 taças, cheias da ira de Deus. E que o santuário, meu amigo, a glória de Deus se manifestou ali, e ninguém poderia entrar no santuário até que as 7 pragas dos 7 anjos se cumprissem. Mas afinal, o que aconteceu no santuário para que isto acontecesse? Para que os 7 anjos derramassem aquelas taças sobre o nosso planeta. Afinal, qual é a verdade sobre o santuário? É sobre isso que eu quero falar no estudo de hoje. No capítulo 10 do Apocalipse, como nós vemos, nós comentamos a respeito do grande desapontamento que aconteceu no ano de 1844, data prevista segundo a profecia de Daniel, às 2300 tardes e manhãs, aponta para o tempo do fim. Ou seja, os estudiosos da Bíblia da época pensavam que a purificação do santuário marcaria o início da volta de Cristo. Porém, Jesus não voltou naquele ano.
houve ali, amigo, uma mudança, que no caso a data não estava se referindo à volta de Cristo, e sim uma data que estava apontando para os últimos acontecimentos da igreja, que nós chamamos na Bíblia de o tempo do fim. Ou seja, é a data em que Cristo ele muda o seu ofício de sacerdote para sumo sacerdote. E Cristo hoje ele está no santuário, intercedendo por nós, exercendo o seu ofício sumo sacerdotal. E nós vimos no estudo anterior, na primeira mensagem angélica, que o anjo ele vai anunciar: o juízo de Deus chegou. E nós estamos hoje em pleno o juízo. Ou seja, Cristo, como sumo sacerdote, também está fazendo o seu trabalho de juízo, igual o que aconteceu no Antigo Testamento. Só para você entender sobre esta questão, sobre o santuário de Deus e a sua purificação, abre a sua Bíblia aí, querido. Vamos lá para o livro do Êxodo. Olha o que diz. Êxodo, capítulo 25 e o verso de número 8. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim o mesmo o fareis. Olha para o verso de número 40. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Percebemos, meu amigo, que há um santuário no céu. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus ali vai dar uma ordem para Moisés, pedindo para que Moisés construa um santuário, para que assim o Senhor viesse habitar juntamente com o seu povo. Aliás, meu amigo, sempre foi o propósito de Deus habitar no meio do seu povo. Mas com o surgimento do pecado, isto acabou ocorrendo uma grande distância entre Deus e o homem. E por causa do pecado, meu amigo, isso se tornou um empecilho, uma barreira entre Deus e o homem. Mas sempre foi a intenção de Deus habitar no meio do seu povo. Agora aqui Moisés recebeu a ordem de Deus para a construção do santuário. E se você prestar atenção, o santuário tinha que ser feito segundo o modelo que Deus havia mostrado. Mas que modelo foi este que Deus mostrou? É óbvio que foi o modelo celestial. Para que você entenda, querido, o santuário terrestre teria que ser uma réplica do santuário celestial. Moisés estava no monte. Deus mostrou para ele todo o santuário celestial e todos os seus utensílios, todos os seus compartimentos. E o santuário tinha que ser feito de acordo com aquele modelo, ou seja, o santuário celestial. Uma réplica deste santuário Moisés tinha que fazer. Esta foi a ordem de Deus para ele. E o santuário, meu amigo, ele é dividido em três partes. Nós temos o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No pátio
havia ali os sacerdotes que ficavam ali no pátio para receber as ofertas do povo, as ofertas contínuas e também ofertas de transgressões à lei de Deus. No pátio havia uma bacia com água e o altar do holocausto. E sempre pela manhã e no crepúsculo da tarde eram feitos os sacrifícios contínuos. Isto era feito todos os dias. Todos os dias um cordeiro morria pela manhã e pela tarde. Este era o sacrifício contínuo diário do santuário. E também, amigo, era feito também os sacrifícios no qual, quando alguém pecava ou transgredia algum mandamento de Deus, aquela pessoa ia até o sacerdote, levava aquela oferta e ali, amigo e querido irmão, aquele animal, aquele cordeiro ou aquele novilho era posto no altar do holocausto e aquele animal era imolado e o pecador colocava a mão sobre a cabeça daquele animal. Automaticamente havia uma transferência de pecado do pecador para aquele animal. E o pecador teria que pegar o cutelo, que era uma espécie de uma faca, teria que matar aquele animal. Enquanto aquele animal, aquele cordeirinho estava se contorcendo pelas dores da morte, o pecador tinha que ter a consciência, tinha que ter a convicção de que alguém estava morrendo em seu lugar. E aquele animal levava a culpa do seu pecado e o pecador era purificado daquele mal. Ou seja, todas as vezes que alguém pecava, era feito isso no santuário. E após o cordeiro ser morto, o que aconteceria? O sacerdote toma o sangue daquele animal, ele entra no primeiro compartimento, que é o lugar santo. Ele pega o sangue, ele molha ali a ponta do polegar, ele unge as 4 bases do altar e com aquele sangue era aspergido sobre a base do altar. E o pecador era purificado do seu pecado. Isto era feito sempre quando alguém transgredia as leis de Deus. Bom, saindo do pátio, vamos entrar agora no lugar santo. No lugar santo havia ali uma mesa. E sobre aquela mesa, havia ali 12 pães, representando os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, tendo 2 pilhas de 6 pães dessa banda e 6 pães de uma outra banda. Esses pães eram feitos sem fermentação, era feito com apenas água, azeite e o trigo. Não levava fermento esses pães. E dentro do lugar santo havia ali um candeeiro com 7 lâmpadas. E essas lâmpadas eram acesas com o azeite da unção. E detalhe, que essas 7 lâmpadas tinha que estar acesa durante o dia e também durante a noite. Ou seja, essas lâmpadas não poderiam ser apagadas. E também no lugar santo estava ali o altar de incenso. E do lado do altar de incenso, uma porta, e sobre aquela porta, uma cortina, no qual nós chamamos de véu. E sobre aquele véu dava acesso ao segundo compartimento do santuário, que nós chamamos de lugar santíssimo. No lugar santíssimo havia ali a Arca da Aliança.
e sobre a arca da aliança, em cima dela havia uma tampa, que nós chamamos de propiciatório, e sobre o propiciatório 2 querubins, um de frente para o outro, se encurvando. E quando Deus manifestava a sua glória, manifestava ali entre os 2 querubins, aquela glória que era manifestado no meio dos 2 querubins, nós chamamos de Shekinah. Deus manifestando a sua presença no santuário. E também, dentro da Arca da Aliança, havia ali a vara de Arão, também o maná e as 2 pedras do testemunho, que são os 10 mandamentos que o próprio Deus escreveu com o seu próprio dedo. Ou seja, amigo, tudo no santuário simboliza Jesus. Tudo ali do santuário, desde os móveis, os seus utensílios, tudo representa Jesus. O altar do holocausto representa a cruz. Os cordeiros sendo mortos, Cristo morrendo na cruz, fazendo expiação por nossos pecados. Aquela bacia com água simboliza o batismo e também o derramamento do Espírito Santo. Os pães da proposição, ou pães asmos, que era feito sem fermento, também simboliza Jesus. E por que sem fermento? O fermento simboliza o pecado. Como Cristo não teve pecado, esses pães tinham que ser feitos sem fermentação. O candeeiro representa ali, com suas 7 lâmpadas, as 7 igrejas do livro do Apocalipse, que são as 7 eras nas quais nós estudamos e falamos aqui nessa temporada. O candeeiro também representa Cristo, a luz do mundo. O altar de incenso representa a oração de todos os santos. E a Arca da Aliança simboliza a presença e a justiça de Deus. A vara de Arão representa a proteção. O maná, a providência, e as leis de Deus representa o amor para com todo ser humano. Percebe-se, amigo, que tudo no santuário simboliza Jesus. Mas no 10º dia do 7º mês, segundo o calendário judaico, o sumo sacerdote, que era a maior autoridade de Israel, entrava no lugar santíssimo para fazer a purificação do santuário. Isto era feito uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês. O santuário passava ali por um processo de purificação. E o dever do sumo sacerdote era interceder pelos pecados do povo. Ou seja, o sacerdote, amigo, ele não poderia se apresentar de qualquer jeito. O sacerdote tinha que estar limpo diante de Deus. E quando o sacerdote entrava ali, se ele entrasse impuro, Deus ali fulminava ele na hora. É por isso que quando um sumo sacerdote entrava ali no dia da purificação, era amarrada uma corda sobre ele. Porém, se os seus sinos que estavam ali sobre as suas vestes parassem de tocar, os sacerdotes que ficavam do outro lado, que ficavam no pátio, eles tinham que ter a consciência que se os sinos parassem, é porque aconteceu alguma coisa com ele, ou seja, Deus havia matado. Mas, para que isso não acontecesse, o sumo sacerdote, aliás, tinha que se apresentar limpo diante de Deus. E o que ele fazia? Ele intercedia, ele fazia o trabalho de intercessão diante de toda a congregação. O dia da purificação do santuário também era o dia no qual Deus exercia o seu juízo.
Havia ali um processo de juízo e ali os pecados de todo o povo era purificado. Todos os pecados anuais que toda a congregação cometia, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e fazia a intercessão, clamando pelo povo. Assim também é um método de Deus também exercer o seu juízo, também o dia do perdão, ou seja, o dia da expiação. Assim era feito, meu amigo, os ofícios do santuário. Eu quero dizer para você hoje, amigo, Cristo, Ele está no santuário. Estamos caminhando para o tempo do fim. Começou o juízo. Estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre esta terra. Iniciou-se um período de purificação no céu. Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote. Ele está clamando por nós, intercedendo por nós diante de Deus. Mas para que esta intercessão? Para que você, amigo, se arrependa do seu mau caminho. Para que esta intercessão? Para que hoje você venha ser uma pessoa diferente, uma pessoa mudada, uma pessoa cheia da essência de Deus. Para que hoje você venha deixar o vício, venha abandonar tudo aquilo que está te atrapalhando no desempenhar da obra de Deus. Ou seja, Cristo, Ele está no santuário hoje, amigo. Mas, se nós olharmos para o capítulo 15, só porque acontece esses 7 flagelos, só porque ocorreu aqui no versículo de número 8, que a glória do Senhor impactou ali o tabernáculo, sabe o que aconteceu aqui, amigo? Cristo, Ele terminou o seu ofício. E quando, se você for prestar atenção, quando o sumo sacerdote em Israel terminava de fazer expiação pelo pecado de todo o povo, Deus ali para mostrar que havia perdoado o povo, sabe o que acontecia? Deus ele manifestava no meio dos 2 querubins. Quando Deus manifestava a sua Shekinah no meio dos 2 querubins, isso representa, meu amigo, que Deus havia perdoado os pecados, ou seja, está tudo consumado. E ali Deus manifestava a sua glória, porque terminou o período de purificação, terminou o juízo, terminou a purificação no santuário, e Deus manifestava a sua Shekinah no meio dos 2 querubins. Ou seja, se você for prestar atenção aqui no versículo 8, aqui, amigo, olha só, e o templo se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder. Aqui, amigo, Cristo, Ele terminou o seu ofício sumo sacerdotal. Ou seja, Cristo, Ele deixará o santuário. E quando Ele deixou o santuário, veja que a glória de Deus desceu. A Shekinah de Deus desceu sobre o santuário e ninguém podia entrar no templo por causa da glória de Deus. Aqui representa, meu amigo, que tudo se consumou. Cristo terminou o seu ofício. Ou seja, meu amigo, tudo se consumou. Jesus terminou o seu ofício. É por isso que vai ocorrer o derramamento dos 7 flagelos. Cristo deixa o santuário. Na sequência ocorre o derramamento das 7 pragas. E após este acontecimento, Cristo, Ele reúne toda a sua comitiva angelical e virá a este planeta buscar a sua igreja. O que eu quero dizer para você, amigo, que Cristo hoje, Ele está no lugar santíssimo, intercedendo pela minha vida, intercedendo também pela tua. Enquanto Jesus Cristo estiver no santuário, ainda há esperança, ainda há solução. Algumas pessoas, meu amigo, pregam
dizendo que após a volta de Jesus Cristo, muitas pessoas vão passar pela grande tribulação e ali haverá novas oportunidades. Meu amigo, isto é mentira de Satanás. Porque na verdade, se você olhar para o Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote terminava o dia da purificação, Deus ali se manifestava com a sua Shekinah dizendo: tudo se consumou. Ou seja, Deus já havia perdoado o povo. Deus já havia consumado. E quando Deus manifestava a sua Shekinah, quer dizer que tudo terminou. E olha aqui para o verso 8, que a glória de Deus desceu. Quer dizer que o trabalho de Cristo como sumo sacerdote se encerrou. O trabalho que começou em 1844, através da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Quando chegar nesse dia, Cristo encerrou o seu trabalho. Quando chegar aqui, amigo, está tudo cumprido. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Ou seja, porque Cristo, ele deixou o santuário. A partir do momento que ele deixar o santuário, meu amigo, ocorrerá os 7 flagelos e na sequência, Cristo busca a igreja. Ou seja, a oportunidade, cidadão. Ei, você aí, jovem. Você aí, minha irmã. Ei, você, meu amigo, você mesmo. A oportunidade é agora. Aproveita, meu amigo, esta oportunidade enquanto Jesus Cristo estiver no santuário. Enquanto Jesus estiver no santuário, ainda há uma esperança pela sua vida. Ainda há uma esperança para o teu ministério. Ainda há esperança para a tua família, para os teus entes queridos. Mas, meu amigo, depois que Cristo deixar o santuário, tudo está consumado. Deus vai manifestar a sua glória. Os 7 anjos vão derramar as suas taças sobre a terra. As 7 iras de Deus vai se consumar e Cristo buscará a igreja. A sua igreja remanescente, no qual nós estudamos aqui. Apocalipse 14, verso 12. Aproveite hoje, amigo, a oportunidade. Nós vemos hoje muitas mentiras no cristianismo. Algumas pessoas estão curtindo suas vidas pensando que vai ter novas oportunidades. Hoje, meu amigo, há muitas mentiras no meio cristão. Há muitas mentiras juntamente com as verdades, promovendo o engano, promovendo heresias, e muitas pessoas estão crendo nessas coisas. Muitos vivem a sua vida sem se importar com o amanhã. Você vê jovens indo para baladas, pessoas se embriagando, se drogando, não estão se preocupando com o amanhã. Ou seja, algumas pessoas estão crendo que vai ter outra oportunidade, querido. Eu fico triste com isso às vezes, que hoje as pessoas estão crendo em vários enganos que estão surgindo por aí. A pessoa está curtindo a vida, está brincando com Deus, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não, eu vou ter uma nova oportunidade. Mesmo se Cristo vier buscar a igreja, eu posso passar pela tribulação, eu vou ter uma segunda oportunidade. Meu amigo, isso não haverá. Sabe por que não haverá? Porque a volta de Cristo, meu amigo, será o único evento que nós estamos aguardando. Em nenhum momento a Bíblia diz que Cristo virá pela 3ª vez. Ou seja, olha para você ver onde está a mentira. Cristo busca a igreja. Começou um período de 7 anos aqui na terra. Não sei de onde eles inventaram esses 7 anos aí. Porque segundo a Bíblia, segundo Apocalipse 19, Apocalipse 20, a Bíblia fala que é 1000 anos, não 7. Só se eles mudaram a literatura do Apocalipse e eu não estou sabendo. Olha para você ver como é que está a mentira. Cristo busca a igreja, começou 7 anos, que é o período de tribulação, que é o reinado do anticristo, no qual muitos pregam por aí. E após isso, Cristo virá buscar aqueles que passaram por essa tribulação. Eu te pergunto, aonde é que está escrito na Bíblia
Jesus vindo pela terceira vez. A Bíblia fala, amigo, que Cristo virá pela segunda, não pela terceira. Jesus, ele já veio na forma humana. Ele veio como um homem, cumpriu sua missão e hoje ele intercede por nós, fazendo o trabalho sumo sacerdotal. Mas a Bíblia fala que Cristo virá pela segunda vez, mas com as nuvens, com sua glória, com toda a sua majestade. Apocalipse 1, verso 7 fala da volta de Cristo. A igreja de Laodiceia, nós temos ali uma alusão à volta de Cristo, que é a preparação para a volta de Cristo. O sétimo selo é a preparação para a volta de Cristo. O toque da sétima trombeta é o início, o estabelecimento do reinado da volta de Cristo. Apocalipse 19 e Apocalipse 20 também é o início do reinado de Cristo. Percebe, meu amigo, onde está escrito Jesus vindo por uma terceira vez? Aonde é que está isso, Jesus? Que eu não estou encontrando na Bíblia. Percebe quanta mentira hoje, meu amigo, está tendo? As pessoas estão crendo em heresias, em mentiras falsas que são pregadas por aí. A pessoa vai para a igreja no intuito que vai ter uma nova oportunidade. A palavra, querido, tem que ser pregada do jeito que é. A Bíblia não cita 1000 anos, não cita 7 anos e sim 1000 anos no céu. Após os 1000 anos virá o juízo da execução. Os salvos para a Nova Jerusalém e os ímpios para a destruição eterna. Ou seja, Cristo, amigo, ele está no santuário hoje. E ele te chama, cidadão. Ele te chama, jovem. O meu compromisso aqui é mostrar para você a verdade. É nada além da verdade. Eu não posso aplicar na Bíblia aquilo que eu penso ou aquilo que eu acho que é. A Bíblia, meu amigo, ela mesmo é nosso intérprete. Ela mesmo revela a si mesma. Porque quem é o autor da Bíblia não é eu. Quem é o autor da Bíblia é Deus. Portanto, a Bíblia revela a si mesma. É isso que muitos pregadores, que muitos líderes de religiões têm que entender. A Bíblia, o autor dela é Deus. Ou seja, ela interpreta a si mesma. E a Bíblia diz, meu amigo, que Cristo virá pela segunda vez e não pela terceira. Olha onde é que entra a mentira. É por isso que quando Satanás implementou o seu trono, coisas terríveis aconteceram. E muitas igrejas hoje estão compactuando com elementos surgindo através disso, com tradições, com culturas, e às vezes pregam aquilo que foi ensinado na Idade Média, e que hoje muitas pessoas passaram a adotar, passaram a seguir, e assim se afastando da verdadeira autenticidade da Bíblia. Mas eu digo para você, amigo, você mesmo, aproveita essa oportunidade. Jesus, ele está no santuário, mas vai chegar um tempo que ele deixará o santuário. E quando ele deixar o santuário, tudo está consumado. Ou seja, tudo está feito. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Se eu fosse você, amigo, aproveitava essa nova chance que Deus está te dando agora. Aproveitava essa chance de receber a Cristo, de aceitá-lo como único e como teu suficiente Salvador. Quer fazer isso? Quer fazer? Então inclina a tua cabeça agora, que eu vou estar apresentando a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso. Vamos juntos orar. Bondoso Deus, eu te louvo e te agradeço pela grande oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder estar estudando a tua profecia. Nós aprendemos aqui, Senhor, em Apocalipse capítulo 15, versículo 8, que o Senhor um dia deixará este santuário. E quando o Senhor deixar o santuário, Senhor, tudo estará consumado. E para isso, meu Senhor, ajude esse amigo, Senhor, a vencer as lutas. Ajude essa pessoa, Senhor Jesus Cristo,
Ensina, meu Deus, esse pastor, este amigo, este obreiro, meu Deus, a pregar a Tua palavra de maneira certa, Senhor Jesus, ensinando o que realmente a Tua palavra diz, para que Tua igreja, Senhor, não venha a ser contaminada, para que Tua igreja, meu Deus, não venha estar perdida quando chegar esse dia, Senhor. Ilumine este homem, Senhor, na verdadeira palavra de Deus. A minha alma dói, a minha alma se entristece, Senhor, por causa disso. Por ver muitas pessoas se preocupar com dinheiro, se preocupar com vida financeira e se esquecer de pregar sobre a verdadeira salvação, sobre o verdadeiro santuário celestial, Senhor, e sobre as suas verdades que estão contidas nesse livro. Nos ajude, Senhor Jesus, a vencermos. Ilumina, Pai, essa pessoa que está te aceitando agora, Senhor. Abençoa ela e que o Senhor ajude-a nessa nova empreitada, nessa nova caminhada, Senhor. E que assim, meu Deus, ela possa aproveitar essa grande oportunidade que o Senhor está proporcionando. Eu te louvo e te agradeço. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, meu amigo, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra.